Realmente, assim, ó, eu lembro do... O que te marca do primeiro livro? Tu falou um pouquinho sobre assim, mas tem alguma situação específica que aconteceu contigo que te marcou nesse período depois do lançamento dele? Do livro que eu escrevi Do primeiro, especificamente? isso, do que a escola não nos ensina. Cara, talvez algo que me surpreendeu e que eu não imaginava é que as próprias escolas, universidades e faculdades estavam conscientes, né, e concordavam com aquela mensagem, né? Sempre tive uma preocupação, pô, nunca foi o objetivo bater de frente, né, Ah, ou mudar o sistema de educação, né? Até porque tá longe da alçada de qualquer pessoa, né? Querer mudar como que funciona o MEC, o sistema de educação. E talvez o que mais me surpreendeu positivamente é que mesmo as pessoas que estão nesse círculo, professores, diretores, reitores, né, de faculdades a escolas, também estavam cientes, sabiam de uma defasagem, queriam mudar, né, mas muitas vezes não sabiam como, não tinham as ferramentas para isso, né, e não foi visto como um confronto, né, ou como uma oposição, né, não é isso ou aquilo, né, estavam cientes, óbvio que não são todos, né, mas uma boa parte deles, tanto é que veio através de convites, né, de palestras, de eventos para estar, né, em lugares, né, que talvez eu não imaginava, né, o cara que não terminou a faculdade, né? Enfim, foi convidada para falar por pessoas, né, que estavam dentro daquele mundo já há bastante tempo, né? Isso talvez foi algo que não era minha expectativa, eu não esperava isso, né? Essa receptividade positiva nesse sentido, né? realmente. Inclusive até me lembrei agora, nem lembrava, cara, teve um congresso de educação da América Latina em São Paulo, enfim, de um congresso de educação, né, todo formal, com professores, diretores, enfim, que teve um painel, né, o que a escola nos ensina, né? Então, como o próprio sistema sabe que ele é ruim, né, ou que ele tem defeitos, né, e sabe que tem que melhorar, mas às vezes não sabe como, né, não sabe como fazer o que fazer, né? Tá, mas esse painel foi feito. Tu foi lá nesse painel? Não, eles fizeram um painel Eles fizeram e me específico. convidaram para ir lá palestrar sobre Cara, como é que esse, foi sobre esse isso? assunto, sobre esse tema, Como é que foi né? fazer essa palestra lá? O pós isso, a reação das pessoas, dos professores, eles. Tu conversou com muitos? Justamente isso, acho que não foi uma receptividade, né, de oposição, né, de Perfeito. não concordar com a mensagem, com a informação, com a tese. De concordar com aquilo, de se sentir refém de um sistema que eles também não têm controle e não podem mudar, então não são eles os culpados, né, muito pelo contrário, né, os professores, os diretores, os reitores, enfim, mas que são obrigados a seguir uma cartilha, né, criada 100 anos atrás, né, e que toda a regulamentação nesse sentido, e a vontade dessas pessoas, né, e o interesse deles de tentar fazer alguma coisa diferente, mas às vezes não tem informação, não tem ferramentas, não tem conhecimento, ou não tem nem autonomia para poder fazer alguma mudança. E quando vem algum louco tentando fazer alguma coisa nesse sentido, né, se sentem até mais inspirados e mais motivados para tentar fazer alguma mudança, né? Pô, Acho que esse é um bem- ponto bem relevante, né? na minha cabeça, eu concordo, mas me vem assim, será que o ensino público abraçaria dessa mesma forma? Ou inclusive tu fez também palestra para universidades públicas, vamos supor? Faculdades federais já fui, Legal, algumas, interessante. né? Eu Goiás, imaginaria que Santa eles talvez Catarina, seriam um enfim. pouco mais resistentes a isso, mas é uma Mas forma. não, cara, acho que foi uma surpresa também do meu lado, nesse sentido de estarem abertos, né, sobre esse tema de empreendedorismo, de buscar caminhos alternativos, enfim, óbvio, sempre não querendo, né, eliminar aquilo que existe, né, mas com a visão de complementar, sabendo que tem coisas que nós não conseguimos entregar e precisam ser complementadas, né, através de Entendi. livros, ferramentas ou outros caminhos, que era o objetivo do livro, né, não substituir, sim complementar com habilidades que você não aprende dentro da sala de aula, né? Por exemplo, né, habilidades de inteligência emocional, habilidades, né, de empreendedorismo, aprender a vender, sobre liderança, educação financeira, né, que talvez hoje já está sendo mais falado, mas há 6 anos atrás sequer Nada. passava, né, dentro de uma sala de aula, né, ou em algum outro canal, né, relevante na internet, enfim, são temas. Saúde, espiritualidade é uma das 7 habilidades também. São temas comuns e presentes na vida de todo mundo tem que lidar com isso, né? Tem que lidar com dinheiro, tem que lidar com o seu corpo, com a sua saúde, tem que lidar, né, com o seu trabalho, seja sendo um dono, né, ou seja sendo um empregado, tem que lidar com a sua mente. Mas são coisas que a gente não aprende, né? Eu costumo dizer até, lembro de uma parte do livro que eu falo que, pô, a gente aprende, né, sobre outros planetas, estuda sobre o universo, não estuda sobre aquilo que está dentro da gente, né? A nossa mente, né? Exato. Enfim, esses aspectos
que são presentes por todo mundo, né? Todo mundo tem que lidar com isso, mas a gente não aprende sobre isso, né? Em nenhum lugar, né? E no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Cada vez mais reflete, né? Esse caos que a gente está vivendo, né? Tanto em termos de, né? A gente comentou sobre isso rapidamente, ansiedade, estresse, depressão, enfim, tantos problemas, né? Que vêm surgindo, né? Doenças e tudo mais. Cada vez mais necessário e obrigatório começar a buscar, né, a se autoconhecer, né, a buscar esse conhecimento que está dentro e não está fora, né, e que ninguém transmite, né, ninguém fala sobre isso. Né? Tu sempre eu levei bastante tempo para perceber, porque assim, quando eu comecei a mudar muitos meus hábitos, e isso faz alguns anos, desde essa questão dessa preocupação da saúde física, mental, teve um momento que quando eu começo a consumir muito esse conteúdo, ele parece muito óbvio para mim. E isso que tu acabou de falar é a mesma coisa do que tu colocou no livro. Talvez em algum momento pra ti, tá, mas isso aqui tá muito óbvio. Mas como o óbvio precisa ser dito, né? Como existe um universo de pessoas que, o básico que tu fala, desde talvez assim, ó, sair pra caminhar, precisa ser dito. E eu não tinha essa percepção. Eu comecei a ter isso há pouco tempo. E acredito que tu tem uma noção muito maior pela abrangência que tu já atingiu, né? Não, total. Primeiro que, né, eu acho que é óbvio porque eu acho que isso já está dentro de todo mundo, né? Só que está coberto, né, por vários ruídos, né, por várias outras preocupações e acaba ficando obscuro ali dentro. E às vezes basta, né, dar uma limpada para entender que isso já estava lá dentro há muito tempo. Né? Mas essa questão de compartilhar, eu acho que tem algo que é muito comum, né, chamada síndrome do impostor, né, que tem muita gente que tem, né, assim como tu tá fazendo de compartilhar um conteúdo, enfim, eu não vou falar sobre isso, que é algo o que é óbvio para você não necessariamente é óbvio, né, para quem tá do outro lado, né? Cada um tem seu momento, cada um tem seu timing. Mas eu já tive isso também, eu lembro que até no meu primeiro... Se eu pegar o meu primeiro livro para ler hoje, né, eu vou me sentir, porra, como é que eu escrevi isso? Isso é tão óbvio, né? Tão básico, né? E no podcast também, eu nunca consegui ouvir a minha voz, ouvir o meu podcast ou ler o meu livro, né? E até porque, falando do livro especificamente, olha que coisa mais louca nesse sentido. Eu sempre digo que um livro, ele sai atrasado. Todo livro sai atrasado, né? Esse livro que eu lancei em outubro, é o João do ano passado. O primeiro livro que eu lancei, né, é o João de um ano atrás. Primeiro porque tu tens um processo de, desde quando você começa a escrever um livro até finalizar, né, tem um processo aí de alguns meses até um ano. Ele passa, né, por todo o processo da editora, de edição, que às vezes em alguns casos leva 6 meses, leva um ano. Sem contar quando o livro é um livro de fora e que vai ser traduzido, né, para o português, que leva mais 1, 2 anos. Então, quando o livro chega na tua mão, né, ele não é mais a pessoa que escreveu. A pessoa que escreveu já passou por uma evolução, já amadureceu, já aprendeu coisas novas. Então, se eu leio esse livro aqui, né, recente, cara, já deu um salto, né? E ainda bem, né? Porque a gente tá sempre evoluindo. Mas sempre vai ter alguém, né, em algum estágio anterior. Né? Tem uma outra frase que eu gosto bastante de dizer que você não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca, né? Basta ser um faixa, né, amarela para tu ensinar um faixa branca. E sempre vai ter um cara acima de você, né? Sempre vai ter o cara mais foda que você na sua área, na sua profissão, no seu trabalho. E sempre vai ter um cara que tá um estágio anterior, por qualquer motivo que seja, porque o cara tá começando, enfim, né? Então, você não precisa estar no último degrau, até porque não existe último degrau, né? Para poder ajudar o cara que tá começando, né? E esse foi o princípio do livro. Eu vou escrever um livro, né? Talvez ainda bastante jovem, obviamente que eu vou aprender muita coisa, mas tem gente que está numa etapa anterior que simplesmente lendo aquilo lá, ouvindo aquele podcast, já pode, né, ter um insight ou pode ter uma mudança bem significativa. Acho que tem muita gente que deixa, né, ou tem medo de compartilhar, de transmitir conhecimento, informação, por esse bloqueio, né, de achar que é óbvio, que não tem valor. Exato. Cara, e é muito louco do podcast, do Resumo Cast, eu falava direto para pessoas próximas comigo, que tu recebia direto mensagem, depoimento, e cara, não falei nada demais, né? Tipo, falei algo tão óbvio e mudou a vida do cara, e o cara mudou de trabalho, o cara mudou de negócio, o cara faz um depoimento, assim, gigante, e pra ti era algo tão óbvio, né? E pra aquela pessoa, tão óbvio, aquele tão simples, fez uma diferença tão grande, né? Então, cara, isso... é algo louco. Não, é louco, e isso que tu falou... Eu acredito que é um dos principais pontos das pessoas, porque a gente tá vivendo uma era de geração de conteúdo. E tem muitas pessoas que têm um puta conteúdo. Só que elas não percebem. Eu falei isso aqui, não foi num episódio que eu falei, é a síndrome de Dunning-Kruger, acho. Que é um estudo, puta, é muito louco isso. É um estudo que os caras fizeram, depois eu vou pesquisar melhor, mas se eu não me engano era isso. As pessoas
quanto menos conteúdo elas colocavam, geralmente elas eram... Isso estava rompendo na época. Criava-se... Elas eram as mais inteligentes. Só que elas tinham a síndrome do impostor, ou elas acreditavam que elas não tinham capacidade para compartilhar aquele conteúdo, mas elas tinham. E romper isso acontecia. Naquela época mostrava-se que aqueles que falavam mais o conteúdo eram os que menos tinham condições. Então eles falaram assim, como tu romper isso? Tu pegar o conteúdo que tu gerou aqui, talvez quando tu fez o livro no início, isso foi rompendo e vendo que não, tu aprendeu a lidar com isso. Mas quantas pessoas têm conteúdo, mas elas não fazem ideia. E claro, tu já teve o retorno do feedback. Então, sim, isso com certeza te retroalimenta para continuar fazendo. Pô, alguém lá falar que mudou de emprego, que mudou de vida, baseado num conteúdo que tu fez, porra. Mas é engraçado que tu pode receber, eu lembro que naquela época, hoje não digo que zero impacto, mas muito menos. Podia ter 100 depoimentos positivos e um cara falava, porra, o áudio tava ruim. Porra, tu falou, eu nunca esqueço que eu falei uma palavra com alguma letra errada, né, numa forma espontânea, e aí teve uns 10 caras que metralharam em cima da palavra, assim, tipo, e eu acho que é do nosso instinto a gente... Olha só para aquele cara que fez a crítica, né, o hater, né, o cara que fez um comentário negativo, esquece todas as outras pessoas que fizeram, né, algum elogio, algum depoimento. Como um comentário negativo tem uma força, né, e isso acaba inibindo, né, muita gente de começar. Né? Muito, é verdade. Enfim, eu acho que até está ligado com a questão de empreendedorismo, né, a questão de começar um novo negócio. A maior parte das pessoas sempre tem essa impressão de que nunca vai estar pronta, né? O cara sempre vai... eu preciso de mais um livro, preciso de mais um curso, preciso de mais uma graduação, meu produto não está pronto, meu negócio não está pronto, eu não estou pronto, né? E sempre vai postergando alguma decisão porque não está pronto, né? E a gente esquece que, de novo, vou falar algo que parece óbvio, clichê, mas a gente nunca está pronto e vai aprender no meio do caminho, né? Assim como foi do Resumo Cast, os primeiros episódios que foram... né, num formato e foram se transformando, né, e a gente aprende muito mais nesse caminho, né, e de novo usando o exemplo do Resumo Cast, que te obrigava, né, a ler um livro, tem um compromisso público de ler e aprender, e você está aprendendo muito mais do que, na verdade, que é o que você faz aqui também, obviamente, né, muito mais do que a gente está compartilhando, a gente está aprendendo, né, a gente se obriga a pensar, a gente se obriga a estudar, a buscar mais informação, o próprio ato de compartilhar reforça aquela mensagem que, né, você tem, né, mas você reforça na sua mente, enfim, então, na verdade, quem mais ganha não é o cara que tá ouvindo, é o cara que tá falando, né, como todo o processo de educação, né, onde tu mais aprende. Né? Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso, valeu!